Sim, boa noite. Beleza. Seguinte, pessoal. Beleza. Seguinte, gente. Vocês tiveram uma aula dia 7 agora, antes do momento aqui assíncrono, né? Aí eu gostaria de saber de vocês o que que a professora falou na aula. Ela falou sobre diagramas elétricos? Sim, Sim. Isso. Isso. Aí o que mais? Ela falou sobre simbologias também? sim, falou sim. Como? Falou dos símbolos. Beleza. E vocês têm alguma dúvida? Eu vou passar essa aqui, essa parte hoje, essa essa primeira aula, ela vai ser mais rápida, tá? Porque já na próxima eu já quero falar com vocês sobre os elementos, DPS, DR e por aí afora, tá ok? Podemos começar então? Alguém tem alguma pergunta? Não, Pode ainda. começar? Pode começar. Então, beleza. Seguinte, pessoal, dentro das instalações elétricas prediais, eu vou usar esse material aqui do professor Renan. Dentro das instalações elétricas prediais, o que que nós temos que ter em mente? Vocês, como futuros técnicos, vocês vão dimensionar e também vão ajudar a compor a parte que vai ser responsável por iluminação, refrigeração e tudo isso é voltado para a parte de instalações elétricas. Dentro dessa parte de instalações elétricas, eu tenho duas divisões. Elas podem ser do tipo prediais, que atende às residências, né, seja elas casas normais ou prédios, ou então as instalações elétricas industriais, que já envolve um pouquinho mais de elementos e também de outros conceitos. Mas vamos aqui. Com relação às instalações elétricas prediais, que eu vou atender residências, condomínios, prédios comerciais, entre outros, eu tenho que garantir a minha eficiência energética. Esse é o meu intuito. De início, eu tenho que ter algumas normas que vão ser o meu ponto fixo ou então o meu ponto norteador, para que eu possa fazer isso da melhor forma possível. As que se destacam são a 5410, que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5444, que ela traz os símbolos gráficos dessas instalações, e a norma regulamentadora número 10, sobre segurança em serviços e eletricidade. A NBR 5444, ela não é obrigatória, diferentemente da 5410 e da NR10. Ela já é um ponto norteador, onde ela já determina os símbolos, tá? E como os gráficos vão ser postos dentro de uma planta. Com relação aos níveis de tensão, quando eu for montar um projeto, quando eu for dimensionar um projeto, eu tenho que ter em mente com que nível de tensão eu vou estar lidando. Se eu falar primeiramente que a minha instalação em tensão é reduzida ou extra baixa tensão, ela tem que ter o patamar de 75 volts abaixo de carga, ou então de corrente alternada de 50 volts, ok? Muito bem. 50 volts em alternada, 75 em contínuo. Se a minha instalação é considerada de baixa tensão, então a minha tensão não pode é superior a 75 e menor do que 1.500 volts. Isso se tiver em contínuo. Se for em alternada, ela varia entre 50 e 1.000 volts. Se a minha tensão já é de alta, considerada alta, então significa que ela pode atingir alguns valores em quilovolts, tá ok? Geralmente, essa de alta tensão são utilizadas em indústrias ou então em locais de grande porte. Por exemplo, posso dizer aqui, hospitais com grande estrutura. Preciso mesmo de uma alta tensão para diversos tipos de equipamentos e localidades. Com relação aos níveis de tensão, querendo ou não, alguns estados da federação, eles são alimentados de maneira completamente diferente.
E por que que isso acontece? Bom, eu particularmente não sei por que há essa distinção. Por exemplo, se você pegar aqui no Espírito Santo, você tem entre 220 e 127, 380, 220, 254, 220, 127. Não sei por que esse tipo de diferenciação. Agora, se você pegar Goiás, por exemplo, a nossa baixa tensão, ela fica entre 380 e 220. Só quem é especialista na área de CEP, né, sistemas elétricos de potência, pode garantir isso. Quando eu conversei com um engenheiro há muito tempo atrás, ele disse que é correspondente às frequências que vêm da hidrelétrica para nós. Por isso que tem essa aqui, diferenciação. Além disso, um dos pontos que ele contou, mas não explicou totalmente, é por causa da questão de incidência solar e também da umidade do ar, que isso pode o quê? Oscilar bastante, ok? Vamos mais adiante. Como componentes das instalações elétricas, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que conhecer primeiro a infraestrutura. Eu tenho que saber como dimensionar meus eletrodutos, o quadro de distribuição e a caixa de postagem. Com relação à medição e proteção, eu tenho que ter os elementos para monitorar as tensões e também as formas de quê? De me garantir a minha proteção, como os meus EPIs, por exemplo. Com relação aos condutores, eu tenho que saber a coloração do fio, que eu vou ter que destacar, como que ele vai ser conectado, qual o tipo ou o tamanho de bitola do fio e, por fim, eu tenho que ter o meu controle. Eu tenho que ter o controle da rede elétrica, saber quais os componentes que vão ter, como os interruptores, quantidade de tomadas, sensores, entre outros, ok? Isso muito serve atualmente, principalmente quando eu quero automatizar uma residência. Com relação aos eletrodutos, eu tenho metálico rígido, PVC rígido, metálico flexível e um PVC também do tipo flexível. Com relação à caixa de passagem, as caixas de passagem, elas precisam ser dimensionadas no todo da sua funcionalidade. Elas são dimensionadas através do tamanho correto para que haja o quê? O acoplamento correto dos elementos lá dentro. Isso aqui caiu dentro de uma questão do SAEP esse ano. Só que tem um porém. Lá, aqui em Goiás, nós chamamos isso de caixa de passagem. Lá em São Paulo, por exemplo, pelo que eu vi na questão, eles chamam isso de caixeta, ok? Então, fica essa diferenciação aí. Com relação ao quadro acima, você está vendo a classificação entre as dimensões e os tipos de caixa e também o número máximo de condutores em milímetro quadrado que cada um deve ter. Professor, isso aí já é calculado? Isso aí já é dimensionado? Sim, já é dimensionado pelo Inmetro, ok? Todos esses órgãos de fiscalização, eles já têm essas caixas já fazendo o quê? Os testes regulatórios, justamente para atender a esse tipo de demanda com relação às dimensões, quando os meus interruptores, tomadas ou tipos de coisas, dessa forma, instalações, eles são dimensionados. Os quadros de distribuição. Os quadros de distribuição, eles servem justamente para colocar os elementos como DPS, disjuntores, DRs e todos os outros equipamentos de proteção para garantir a segurança dos meus equipamentos eletroeletrônicos dentro da minha residência, ok? Eu tenho também os dispositivos de proteção. Eu tenho os fusíveis, onde o meu fusível ele tem este símbolo correspondente na tabela ao lado, onde ele vem tipo unifilar, difilar. Eu tenho o meu disjuntor monopolar, com a sua simbologia, o meu disjuntor bipolar, e eu tenho o disjuntor tripolar, com essa sua o quê? Simbologia também. Eu tenho o meu dispositivo DE, de proteção, contra surtos de corrente, com as suas simbologias, ok? E eu tenho o meu dispositivo de proteção contra surtos, tá ok? Muito utilizado, principalmente com relação ao quê?
a elevadas tensões. Disjuntores. Cada disjuntor, pessoal, ele tem um parâmetro que corresponde à questão da corrente nominal que vai ser passada por ele. Com relação ao conceito, nada mais são do que dispositivos de manobra e proteção que servem para proteger a nossa residência contra surtos de corrente ou então contra curtos-circuitos. Fisicamente, dispositivos como DR, DPS, disjuntores, como vocês estão vendo, eles funcionam a partir da lei de Faraday. O que é a lei da indução de Faraday? Quando entra uma tensão maior do que a corrente, que a tensão nominal dentro do equipamento desses, ele tem uma chave, ou seja, uma mola internamente, que, devido à passagem de corrente, sofre uma variação no fluxo magnético, que, em detrimento disso, fecha-se o quê? A passagem desse nível elevado de corrente. Ok? Então, se um dia perguntarem para vocês no SAEB, qual é a lei física que explica o funcionamento ou o princípio de funcionamento desses dispositivos de proteção e manutenção? Você vai corresponder. É a lei da indução de Faraday, ok? Que serve o quê? Que avalia a variação do fluxo magnético dentro desses materiais. Lembrando que todas as vezes que há passagem de corrente, há também formação de campo elétrico e, consequentemente, campo magnético. É por isso que esses dispositivos funcionam dessa forma. Com relação ao dispositivo diferencial residual, também conhecido como DR, ele advém como proteção contra choques elétricos, é imprescindível nas instalações elétricas e, além disso, ele compara a corrente de entrada na fase com a corrente de saída no neutro. Por quê? Isso aqui tudo me serve para garantir um meu melhor aterramento possível, ok? Para que não haja o quê? Presença de correntes de fuga, ou que a gente mais conhece dentro dos centros universitários como correntes de Foucault. As correntes de fuga ou correntes de Foucault, também chamadas de correntes parasitas, elas interferem, por exemplo, no funcionamento de um motor elétrico. Elas interferem no seu processo de esterese, que é o quê? Minimização da curva de princípio de funcionamento de torque e velocidade quando há variação do campo eletromagnético. Então, dentro do dispositivo diferencial residual, isso agora eu trago para a nossa realidade, o DR serve justamente para isso, para que haja o quê? O impedimento dessa passagem de corrente de fuga. Porque se essa corrente de fuga ela vier num patamar maior, ela pode ir em direção ao meu televisor, ao meu equipamento e pode danificar. Pode haver uma sobretensão, pode danificar resistores, capacitores, indutores, enfim, todo o circuito interno do meu equipamento. Com relação aos condutores, vocês estão vendo aqui no primeiro quadro, esse quadro aqui, a simbologia de cada um. Esse aqui é o meu condutor fase, que está internamente no meu eletroduto. Este é o meu condutor neutro, também internamente. O meu condutor de retorno e aqui o meu terra, ok? De acordo com a norma 5410, os fios, os meus condutores, eles têm que ter uma coloração. E isso corresponde, logicamente, a um padrão de adequação para que eu, como futuro técnico, ou eu, como futuro engenheiro, eu saiba mexer numa instalação elétrica, caso eu precise trocar alguma parte, ou mexer, eu saiba justamente o que eu estou fazendo. Com relação ao condutor fase, nós temos a coloração vermelha, tá ok? Esse condutor fase, ele pode ser vermelho ou então marrom, dependendo da necessidade também, tá ok? Uma coloração bem próxima. Muito bem. As suas tensões têm que variar de 120 a 220. O condutor neutro, a coloração dele, conforme a 5410, é azul, enquanto que o terra
ou é verde, ou é amarelo, ou verde e amarelo. Existem condutores, hoje em dia, ele já tem as duas colorações já juntas. Mas se você tiver ou amarelo ou verde, significa que é o terra. Muito bem. Os meus fios, ele tem que ser rígido ou sólido, com cabo rígido ou com cabo flexível, dependendo da necessidade que você for tratar. E aí eu volto na questão de eletricidade, que tem gente que fala que não se utiliza isso, mas está enganado. Quando eu quero determinar o comprimento ou também o dimensionamento do meu fio, o que eu utilizo? Eu utilizo simplesmente a segunda lei de Ohm, que se eu tenho que ter uma resistência, garantir uma resistência efetiva para que não haja queima de nenhum fio e de nenhum equipamento, o que eu faço? Eu então coloco o quê? Eu utilizo a segunda lei de Ohm, que diz, relembrando a todos, que resistência é igual à resistividade do material vezes o seu comprimento dividido pela sua área, ok? Então, todo técnico, se você não tiver esse dimensionamento, você pode fazer isso aí à mão. Cada desse tipo de fio, ele suporta até a temperatura máxima de 70 graus Celsius e cada condutor, ele vem ou em forma lisa, por um único fio, ou vem num pacote, que seja agrupado de 7 ou mais fios, entrelaçados entre eles. Com relação ao controle, eu tenho que ter o quê? A minha simbologia para destacar o quê? Quais os pontos da casa, quais os pontos da instalação eu vou ter que mexer. Seguindo o quadro, eu tenho aqui a minuteria, ela sempre tem o quê? O diagrama, a simbologia do tipo unifilar e da multifilar, assim como pulsador de campanha, contador, relé de impulso, relé térmico, programador horário, sensor de presença e por aí afora. Relé fotoelétrico e tudo isso, ok? E também eu tenho a minha simbologia também quando eu for analisar uma planta, ok? Isso aqui com relação ao meu diagrama elétrico. Isso aqui quando eu for também colocar o quê? Numa planta, ok? Sempre mostrando o quê? Quais os tipos de interruptor que vai ter, de 3, de 2 ou de apenas uma seção, ou então um interruptor de simples, uma tomada simples. Diagrama multifilar. O diagrama unifilar, ele apresenta como característica apenas o quê? Apenas uma simplificação daquilo que você vai ter em contato com a planta. Agora, se você quiser com mais riqueza de detalhes, o diagrama multifilar é a sua melhor opção, ok? E assim eu tenho a diferença entre ambos, nesses dois quadros. Como vocês podem ver, eu tenho aqui não tão grande riqueza de detalhes no esquema unifilar, tá ok? Mas eu já tenho aqui uma maior riqueza de detalhes com relação às minhas instalações que eu vou prover. Tipo de interruptores. O que eu tenho? Eu tenho que ter em mente que o meu diagrama é o meu esquema para ler quais os tipos de interruptores, se vai ser simples ou não, e como eles vão ser ligados e onde vão ser ligados. Se no fase, se no neutro, se no terra, como será isso? Então, o que acontece? Na minha primeira parte, aqui vocês estão vendo, eu já tenho o quê? Os fios fase e neutro sendo ligados justamente para o meu o quê? Interruptor, onde eu tenho aqui um neutro, uma fase, um neutro, uma fase. E justamente esse ponto aqui é onde que vocês vão ver de esquema unifilar como que vão ser tratados em planta baixa. Já o interruptor em paralelo, também conhecido como three-way, eu também tenho esse tipo de simbologia, onde eu tenho os meus condutores e a forma como serão instalados os meus o quê? Interruptores, mostrando tanto aqui a potência, que no caso aqui vai ser de 40 watts dessa lâmpada, como também as ligações que serão feitas, como terra, neutro e fase de cada um. Já o meu interruptor intermediário, também conhecido como four-way, eu já tenho uma maior riqueza de detalhes e também uma maior complexidade de como vai ser instalado, tá? Onde você vê o quadro de distribuição,
e como cada um vai ser instalado. O terra, o nêutron, o fase e assim por diante, mostrando também a potência desta lâmpada, tá ok? Pessoal, alguma pergunta? Sim ou não? Hoje foi uma coisa bem mais tranquila mesmo, tá ok? Mas semana que vem, quem quiser, eu já peço para que vocês deem uma olhada na norma 5410 por alto. Existem alguns vídeos na internet, que aí eu já quero tratar de disjuntores com vocês, que já é um próximo passo para vocês verem já no segundo momento presencial com mais detalhes, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Professor, tem como Pois- você explicar só o exercício, não? Que tá na plataforma ou não? O exercício? Isso, é que eu estou em dúvida, que lá no exercício, na atividade 1, tem um tal de esquema, né? Na atividade 1.